Krishnamurti, a única revolução. Meditação não é um escape do mundo, não é atividade egocêntrica, isolante. Porém, antes, a compreensão do mundo e de seus costumes. Pouco tem o mundo para oferecer, além de alimento, roupa, morada, prazer e suas aflições. Meditação é abandonar o mundo, pois temos que ser totalmente estranhos a ele. O mundo tem significado e a beleza do céu e da terra é constante. Então, o amor não é prazer. Daí nasce uma ação que não é resultado de tensão, de contradição, da busca de autopreenchimento ou da arrogância do poder. Para quem rejeita aceitar a palavra, o símbolo e seu condicionamento, a verdade não é uma coisa de segunda mão. Qualquer aceitação da autoridade é a negação da verdade. Devemos ficar fora de toda cultura, tradição e moralidade social. Rejeitar totalmente o passado, seus instrutores, seus intérpretes, suas teorias e fórmulas. A verdade nunca está no passado. A verdade do passado são cinzas da memória. A memória pertence ao tempo e não existe verdade nas cinzas mortas do ontem. A verdade é uma coisa viva, não contida na esfera do tempo. Mas se você não prega nenhum dogma, então se vê frente a frente com o que realmente é. O é pensamento, prazer, sofrimento e o medo da morte. Quando você compreende a estrutura de seu viver diário, com sua competição, avidez, ambição e busca do poder, então verá não só o absurdo das teorias, salvadores e gurus, mas também poderá encontrar o fim do sofrimento, o fim de toda a estrutura construída pelo pensamento.
O aprofundamento e compreensão dessa estrutura é meditação. Então você verá que o mundo não é uma ilusão, mas uma terrível realidade que o ser humano, nas relações com seus semelhantes, construiu. Isso é o que precisamos compreender, e não essas teorias com os rituais e toda a parafernália da religião organizada. Quando o ser humano, sem nenhum motivo, é livre do medo, da inveja ou do sofrimento, só então a mente está naturalmente em paz e tranquila. Pode então não só ver a verdade na vida diária, de momento a momento, mas também ir além de toda a percepção. Por conseguinte, existe o findar do observador e da coisa observada. Cessa a dualidade. Mas, além de tudo isso, e sem relação com essa luta, essa vaidade e esse desespero, existe, e isso não é uma teoria, uma corrente sem começo nem fim, um movimento imensurável que a mente jamais pode apreender. Quando se percebe tudo isto e se chega àquela bênção chamada amor, então você saberá a verdade do que foi dito. O importante na meditação é a qualidade da mente e do coração. Não é o que você alcança ou diz alcançar, mas a qualidade da mente que é inocente e vulnerável. Pela negação encontra-se o estado positivo. Juntar experiência ou nela viver nega a pureza da meditação. A meditação não é um meio que leva a um fim. Ela é meio e fim. A mente nunca se tornará inocente através da experiência. A negação da experiência é que faz nascer o estado positivo da inocência, que não pode ser cultivado pelo pensamento. O pensamento nunca é inocente. A meditação é o findar do pensamento, mas não por parte do meditador, pois o meditador é a meditação. Se não existe meditação, então você é como uma pessoa cega num mundo cheio de beleza, de luz e de cor.
Caminhe pela praia e deixe essa qualidade meditativa vir a você. Se ela não vier, não a busque. O que se busca se tornará a memória do que foi, e o que foi é a morte do que é. Ou ao caminhar pelas colinas, deixe que tudo lhe fale da beleza e da dor da vida, de modo que você desperte para o seu próprio sofrimento e o seu terminar. A meditação é a raiz, a planta, a flor e o fruto. São as palavras que separam o fruto, a flor, a planta e a raiz. Nessa separação, a ação não cria bondade. Virtude é a percepção total. Não se pode encontrar Deus. Não há caminho para Ele. O ser humano inventou muitos caminhos, muitas religiões, muitas crenças, salvadores e instrutores, que ele pensa que o ajudarão a encontrar felicidade duradoura. O lamentável da busca é que ela conduz a uma certa fantasia mental, uma certa visão que a mente projetou e mediu pelas coisas conhecidas. O amor que ele busca é destruído pela sua maneira de viver. Não se pode ter uma arma em uma das mãos e Deus na outra. Deus é apenas um símbolo, uma palavra que, com efeito, perdeu sua significação, porque as igrejas e os lugares de devoção a destruíram. Naturalmente, se você não acredita em Deus, você é igual ao crente. Ambos sofrem e passam pelo sofrimento de uma vida curta e vã. E as amarguras de cada dia tornam a vida uma coisa sem significação. A realidade não se encontra no fim da corrente do pensamento. E o coração vazio se enche com as palavras do pensamento. Tornamo-nos muito espertos, inventando novas filosofias, e depois existe a amargura do fracasso delas. Inventamos teorias de como alcançar a realidade final, e o devoto vai ao templo e se perde no meio das imaginações de sua própria mente. O monge e o santo não encontram aquela realidade porque ambos pertencem a uma tradição, a uma cultura que os aceita como santos e monges. Meditação
não é a repetição de uma palavra, nem o experimentar de uma visão, nem o cultivo do silêncio. A conta do rosário e a palavra podem, de fato, aquietar a mente tagarela, mas isso é uma forma de auto-hipnose. Você poderia igualmente tomar uma droga. Meditação não significa envolver-se num padrão de pensamento, no encantamento do prazer. A meditação não tem começo e, portanto, não tem fim. Se você diz, começarei hoje a controlar os meus pensamentos, sentando tranquilamente em postura meditativa, respirando ritmadamente. Nesse caso, você é apanhado pelos artifícios com os quais uma pessoa engana a si própria. Meditação não é uma questão de estar absorvido em alguma ideia ou imagem grandiosa. Isso só dá uma aquietação momentânea, como uma criança absorvida por um brinquedo fica quieta por um certo tempo. Mas tão logo o brinquedo deixa de ser interessante, recomeçam a inquietação e as travessuras. Meditação não é seguir um caminho invisível que conduz a uma bem-aventurança imaginária. A mente meditativa está vendo, observando, escutando, sem a palavra, sem comentário, sem opinião, atenta ao movimento da vida em todas as suas relações, do começo ao fim do dia. E à noite, quando todo o organismo está em repouso, a mente meditativa não tem sonhos, porque esteve desperta todo o dia. Só os indolentes têm sonhos. Só os semi-adormecidos é que precisam ser advertidos dos seus próprios estados. Mas enquanto a mente vê, escuta o movimento da vida, o externo e o interno, a essa mente vem um silêncio não construído pelo pensamento. Não é um silêncio que o observador possa experimentar. Se ele o experimenta e reconhece, isso já não é mais silêncio. O silêncio da mente meditativa não se encontra entre os limites do reconhecimento, porque é um silêncio sem fronteiras. Existe apenas silêncio, no qual cessa o espaço da divisão. Meditação é a revelação do novo. O novo está além
e acima do passado repetitivo. E a meditação é o fim dessa repetição. A morte que a meditação traz é a imortalidade do novo. O novo não se acha na área do pensamento, e a meditação é o silêncio do pensamento. Meditação não é uma conquista, nem é o capturar de uma visão, nem excitação da sensação. É como o rio, que não é para ser domado, correndo rapidamente e transbordando suas margens. É música sem som. Não pode ser domesticada nem utilizada. É o silêncio no qual o observador deixou de existir desde o começo. O silêncio tem muitas qualidades. Há o silêncio entre dois barulhos, o silêncio entre duas notas e o silêncio que se estende no intervalo entre dois pensamentos. Há aquele silêncio peculiar, sereno, penetrante, que chega com o anoitecer no campo. Há o silêncio por entre o qual se ouve o latido de um cão ao longe, ou o apito de um trem em uma subida íngreme. O silêncio em uma casa, quando todos foram dormir, e sua peculiar intensidade, quando você desperta no meio da noite e ouve a coruja piando no vale. E existe aquele silêncio antes da resposta do companheiro da coruja. Há o silêncio da casa velha e abandonada, e o silêncio de uma montanha. O silêncio entre dois seres humanos, quando viram a mesma coisa, sentiram a mesma coisa e agiram. Naquela noite, particularmente naquele vale longínquo, com suas velhas colinas e rochedos de formas peculiares, o silêncio era tão real como a parede que você toca. E pela janela olhamos as estrelas brilhantes. Não era um silêncio autogerado. Não era porque a terra estava quieta e os aldeões adormecidos, mas veio de todas as partes, das estrelas distantes, daquelas colinas escuras e de nossa própria mente e coração. Esse silêncio parecia envolver todas as coisas
do minúsculo grão de areia no leito do rio, onde socorria água em tempo de chuva, a alta e frondosa árvore banhiã. E agora começava a soprar uma leve brisa. Ao silêncio da mente que nunca é tocada por barulho algum, por nenhum pensamento, ou pelo vento passageiro da experiência. Esse silêncio que é inocente e, assim, infinito. Quando existe esse silêncio da mente, a ação brota dele, e essa ação não causa confusão ou miséria. A meditação de uma mente que está totalmente silenciosa é a bênção que o ser humano está sempre buscando. Nesse silêncio estão todas as variedades de silêncio. Existe aquele estranho silêncio de um templo ou de uma igreja vazia, ao longe, no campo, sem o barulho de turistas e de devotos. E o silêncio pesado que se estende por sobre as águas faz parte do silêncio existente fora da mente. A mente meditativa contém todas essas variedades, mudanças e movimentos do silêncio. Esse silêncio da mente é a verdadeira mente religiosa. E o silêncio dos deuses é o silêncio da terra. A mente meditativa flui nesse silêncio. E o amor é o modo de ser dessa mente. Nesse silêncio, há felicidade e risos. Já lhe aconteceu alguma vez, naturalmente, de você se encontrar num estado em que o pensamento está totalmente ausente? Nesse estado, você está consciente de si mesmo como pensador, observador, experimentador? O pensamento é resposta da memória e o feixe de lembranças é o pensador. Quando não há pensamento, existe realmente o eu sobre o qual fazemos tanto estardalhaço? Não nos referimos a uma pessoa em estado de amnésia, ou que está sonhando acordada, ou controlando o pensamento a fim de silenciá-lo, mas sim à mente que está totalmente desperta, totalmente alerta. Se não há pensamento nem palavra,
a mente não estaria numa dimensão totalmente diferente? Mais uma vez, você voltou à questão de alguma coisa que é atemporal, que é além do pensamento. O que é além do pensamento é inocência. E o pensamento, faça o que fizer, jamais alcançará, porque o pensamento é sempre velho. É a inocência, tal como o amor, que é imortal. Mas para ela existir, a mente deve ser livre dos milhares de ontens com suas lembranças. E a liberdade é um estado em que não existe o ódio, não existe a violência, não existe a brutalidade. Sem abandonarmos todas essas coisas, como poderemos perguntar o que é imortalidade? O que é amor? O que é a verdade?